Então, meus irmãos, quem determinou, quem propôs para nós, como crente, continuar essa corrida cristã foi Deus. E se Ele propôs para nós, Ele nos capacita e nos capacitou pela graça de Deus. Quando se fala graça é porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos trouxe para a sua casa e propôs para nós, olha, permaneça firme, prossiga, porque na verdade só vai chegar lá no ponto determinado aqueles que perseverarem. E aí o Senhor, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele traz aquela galeria de heróis para trazer para nós exemplos que é possível perseverar, que é possível correr essa carreira que está proposta. Porque é por isso que o escritor aos Hebreus diz: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Ou seja, o capítulo 11 é a galeria dos heróis. E quando nós começamos a ler esse capítulo 11, nós vamos ver que pessoas que parecia que não tinham condições de chegar a lugar nenhum, o Senhor lhe deu vitória e foi abençoado. E foi o Senhor que nos chamou e nos capacitou para nós continuar servindo a Deus, independente das adversidades. Então, um esportista, um atleta, ele se prepara para correr, para que no dia que ele vai correr ele esteja bem, ele esteja maneiro. E é isso que essa palavra nessa noite quer nos dizer, que nós temos que estar preparados, nós temos que exercitar, nós temos que correr, nós temos que treinar, para que nós não venha cansar no caminho, venha parar no caminho, venha sofrer alguma lesão no caminho, porque se nós estivermos preparados através da graça de Deus, nada desviará nossa vida cristã do Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos que continuar essa carreira cristã? Porque ela é determinada por Deus. O Senhor que determinou para nós não parar. Segundo agora, a segunda razão por que devemos correr a corrida cristã é porque ela é incentivada pelos heróis da fé. Se nós lermos capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver coisas maravilhosas. Esta grande nuvem de testemunhos significa aqueles grandes exemplos de fé que o escritor sagrado acabara de citar no capítulo 11. Pensemos então num herói como Abel, que pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, também mesmo depois de morto, ainda fala. É por isso segue exemplos como de Noé, Abraão, Raabe e etc. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Quem deu testemunho? Deus. Deus deu testemunho da oferta de Abel. E por que ele fez? Ele fez pela fé. Quando ele foi oferecer a Deus aquela oferta, e através dessa oferta lhe custou caro, quando seu irmão Caim invejou e tirou a vida do seu próprio irmão, mas ficou na história, ficou na Bíblia Sagrada, e Deus deu testemunho de que Abel agradara. Isso é testemunho. São testemunhas que estão ao nosso redor, que nós não temos como dizer que não tem como nós continuar correndo essa carreira, continuar servindo a Deus. Porque Abel fez. Raabe, aquela mulher que tinha vida livre, porém foi abençoada. Então são testemunhas de que
se nós continuar essa carreira, essa caminhada cristã, com certeza Deus nunca nos desamparará. Nós estamos numa corrida cristã onde tem obstáculos. Tem essas corridas aí, olímpicas e tantas outras, corridas até mesmo na rua aí, em que as pessoas correm e muitas vezes tem obstáculo para que eles se dificulta. E também tem aqueles esportes, aqueles atletas, quando você vê eles treinando, eles marram uma corda no outro e vai puxando o outro para ele ter força, resistência. Isso significa os problemas, eles vêm na nossa vida de várias maneiras, os obstáculos. Mas é para quê? É para nós estar forte, para nós não parar em qualquer situação. Então, que nesta noite nós continuamos, irmãos, correndo essa carreira que o Senhor nos propôs. Em que sentido os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento são testemunha para nós que corremos hoje? Isso significa, quando os escritores hebreus dizem que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, não é que tem alguém dessa forma olhando, vigiando nós, os heróis. Não, são testemunhos que estão aí patentes aos nossos olhos, que eles venceram pela fé e nós também venceremos. Nós estamos numa corrida e não podemos desistir, não podemos parar, porque o Senhor é que propôs essa corrida a nós. E continuamos, meus irmãos, correndo, porque o Senhor vai nos ajudar a chegar ao lugar determinado. A verdade é que os heróis da fé estão na presença de Deus porque exercitaram a fé e não pararam, perseveraram. E se eles chegaram, nós vamos chegar também. O que eu quero dizer com isso? É que se nós mantermos com a nossa fé de pé, nós mantemos com a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos ver o milagre, nós vamos ver a bênção de Deus, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. O terceiro motivo porque devemos correr a corrida que nos está proposta. Então, qual o terceiro motivo que devemos a corrida que está proposta? É porque ela é uma corrida inspirada na vitória de Cristo. Cristo venceu, Cristo superou, Cristo foi caluniado, mas ele venceu. E nós também, nessa inspiração, nós cremos que seremos mais do que vencedor. Aleluia. Quantas e quantas vezes não somos tentados a desistir dessa corrida? É uma verdade. Quantas e quantas vezes eu e os irmãos é tentado a desistir dessa corrida? O inimigo tenta, põe obstáculo, põe coisas que venham a querer impedir a nós caminhar, correr essa carreira. Qual é a carreira? É que nós estamos caminhando e perseverando para entrar no céu. Então, que maneira que nós temos que fazer? É como diz o escritor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para cima, olhando para que veja a presença do Espírito Santo de Deus. Se nós ficar cabisbaixo, nós não vemos que estamos próximos de chegar. Se nós nós pararmos, nós não vamos continuar. Mas que nessa noite, irmãos, nós que estamos aqui, escuta é para nós, mantenhamos firme no propósito de Deus da nossa vida. O autor aos Hebreus também fala de peso, desembaraçando de todo peso. Peso aqui não é pecado. Depois, portanto, peso significa que tudo aquilo que na vida cristã impede o nosso bom relacionamento com Deus. Então, peso aqui não é que nós estamos em pecado, temos que purificar, porque nós estamos... Não, é os problemas que vêm para impedir de nós ter um relacionamento com Deus, de nós ter uma comunhão com o Senhor. E quando nós somos impedidos, afastamos da comunhão de Deus,
Nós estamos sujeitos a parar de correr e sentaremos no lugar que não poderia, mas nesta noite o Senhor há de nos dar força e todo o peso, todos os problemas que quer pesar na nossa vida, para nós não servir a Deus, para nós não cantar hino de louvor a Deus, nós vamos deixar para lá e corramos a carreira que nos está proposta. Por isso devemos orar, para que Deus não nos deixe cair em tentação, que em nós habita, que Deus faça de todos nós um grande campeão e vencedor em Cristo Jesus. Amém.